Fala galera, vamos acompanhar aí a turma do Equipe F analisando os jogos que aconteceram nesta segunda-feira. O Palmeiras que venceu o Sport e o Flamengo que aplicou uma goleada no Vitória. Vamos acompanhar aí. Ah, sem dúvida, né? Esse é o grande objetivo, sonho, né? Ver a seleção organizada, né? Assim, o Flamengo deu uma aula ontem de aplicação, de respeito até ao adversário, né? Porque ele é superior, faz 1-2 com 5 minutos e continuou firme, forte. O Pedro fala isso, né? Na entrevista dele. Eles respeitam o adversário respeitando o jogo, fazendo o seu jogo. Não tem negócio de firula, toquinho para lá, toquinho para cá. O objetivo, gol. Felipe Luiz também diz que está orgulhoso da equipe, e mesmo porque é a 36ª escalação que o Felipe Luiz faz diferente no Flamengo, e a campanha dele hoje já é até melhor do que a do Jorge Jesus, por números. Falta concretizar em títulos de... Assim, ele ganha a Copa do Brasil, né? Mas ele vai mais naquela reta final ali, ganha o Carioca também, que é importante. Mas esse trabalho que faz com esse novo elenco, né, porque chegou muitas peças, concretizando com um grande sonho da diretoria, que é o Campeonato Brasileiro. Mas da nação rubro-negra é ganhar tudo. Pena que saiu da Copa do Brasil, que essa semana, né, tem Copa do Brasil. O Flamengo tem elenco para brigar nas 3 frentes, mas caiu para um gigante que é o Atlético e nos pênaltis, faz parte. Futebol é assim. A gente aqui brinca, né, debate com o Pascoal do incomparável. Ontem foi um futebol incomparável, porque os números mostram isso e o resultado, 8-0, a maior goleada na era dos pontos corridos. Há 44 anos o Flamengo não tinha um resultado desse, então foi histórico. A ponto de cair o treinador do outro time, né? O Carille, que é estrategista na parte defensiva, ele mesmo no final só foi vergonhoso. Vergonhoso porque não é. Tomar de 8-0 é duro, né? A gente foi jogador, né, Zé Elias? Não é fácil, não. Imagina a cabeça dos caras. Mas o Flamengo entrou com a seriedade, com a aplicação, com a determinação, fez 2 gols, resolveu o jogo no início e manteve o mesmo ritmo. Isso é de se parabenizar o trabalho do Felipe Luiz, que mantém o grupo atento, aceso, querendo. Ele diz isso, que esse grupo quer muito, e mantém a liderança do campeonato. Os números são extraordinários, jogadores fazendo partida, assim, todos jogaram bem, mas alguns assim, fora da curva, né? Assim, o Samuel Lino, para mim, foi o melhor jogo dele, não só pelos gols, mas pelas assistências, pelas jogadas, né, do 1 contra 1, pelo retorno na parte defensiva. Jorginho Saul, Pascoal falou muito bem, que dupla de volante, espetacular, e não deixou o time vulnerável, pelo contrário, né, o time está bem organizado. E o Pedro, cara, olha, que dor de cabeça boa para o Felipe Luiz, né, Pascoal? Porque muita gente boa que fica ali fora, e o Bruno Henrique me parecia que era o titular, principalmente na Libertadores, pela estratégia de jogo, de pressionar o adversário na frente. Mas aí o Pedro entra quando o jogo é em casa, que aí você tem mais posse de bola ainda maior, e faz 3 golaços e ainda abriu mão de bater o pênalti, porque ele é o batedor de pênalti. Ele poderia bater o pênalti e fazer o 4º gol, mas aí você vê a equipe como está, né, compacta, unida, e o Bruno Henrique bate o pênalti. Não, espetacular. Aí eu vou concordar com o Pascoal. Ontem foi incomparável. Tem mais um jogador que a gente não falou. Quem? Que eu acho que está jogando uma bola redondaça, mas demais. Plata. Que disposição que tem esse cara. Que disposição. Ele dá tranco no adversário, ele pega a bola, ele vai para cima, ele disputa todas, ele não economiza para jogar. Grande, está passando por um grande momento também o Plata. É justiça que a gente faça com esses caras que estão jogando demais no time do Flamengo. Atenção, nação rubro-negra, dentro desse Equipe F, ainda muito mais da
super goleada, a maior da era dos pontos corridos do Mengão para cima do Vitória. 8-0, iremos esmiuçar a atuação do Flamengo, falar de jogador por jogador e dentro do que o Zinho acabou de dizer, durante muito tempo, como o Felipe Luiz roda bastante a equipe, mexe muito com os jogadores, a gente tinha dificuldade em dizer qual era o time titular do Flamengo. Hoje, depois de ontem, acho até que a questão do Pedro vai ficar complicada dele voltar ao banco de reservas. A gente sabe da importância do Bruno Henrique, mas o que o Pedro tem feito, não só ontem, nos últimos jogos, o credencia demais para ser o camisa 9 indiscutível do Flamengo. Por falar em camisa 9, Oswaldo Pascoal, aqui mais perto e 2 horas antes, no Allianz Parque, o Palmeiras mais uma vez com a formação, utilizando-se do Flaco Lopes com o Vitor Roque, virou legal, mais uma boa vitória, convincente, 3-0, perto de 8, fica complicado de comparar, mas um 3-0 para ninguém botar defeito. Não, um 3-0 que deixou a torcida satisfeita, feliz. O primeiro tempo do Palmeiras, não conta nada para ninguém, era para ser um 5-0, né? O Palmeiras perdeu uma enormidade de gols, né? A gente está vendo aí um lance do Vitor Roque. O Vitor Roque voltou a jogar bem, né? E chegou um momento... Depois do Mundial ele cresceu em produção. Muito. E chegou um momento na etapa complementar que alguns torcedores do Palmeiras estavam preocupados porque ele tem cartão amarelo e ele pode ficar de fora do jogo domingo. Entendeu? A bola dele pro Flaco Lopes é um negócio de louco. E a finalização do Flaco também, né? Com a canhotinha, o Flaco Lopes não perdoa. Não perdoa. O Palmeiras fez um jogo muito interessante. Esse gol ia ser legal também. Não, esse foi do... Que coxa! A defesa do goleiro. O Felipe Anderson vai perder um gol praticamente cara a cara, né? Um gol para ser feito, né? Tem outros lances que o Palmeiras acaba desperdiçando. Esse aí o Murilo tentou cabecear, a bola passou longe. O Palmeiras sobrou em campo, né? O Palmeiras sobrou. Esse é o lance aí que eu estava falando. Faz o gol, Felipe Anderson. A bola sobrou para ele. Ali é o seguinte, ali ele quis encher o pé para estufar a rede, não precisa. Coutinho falou para mim uma vez numa entrevista, falava, seu Coutinho, o senhor me disseram que o senhor não batia forte na bola para fazer o gol, e falou para mim assim, sabe o que acontece? É só passar a linha, já vale o gol. Não precisa dar um bico na bola. Então, Coutinho, daquele time tinha Dorval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe. O Palmeiras desperdiçou muitas oportunidades. O árbitro deu o gol, né? O árbitro dá o gol. O bandeirinha fica parado. A gente não vai conseguir ver com essa tarde. O bandeirinha fica parado, mas o árbitro dá o gol. Eu não sei se alguém avisou, se foi a intuição dele que a bola entrou. A bola entrou, depois você vai ter uma imagem que é bem na linha do gol, você vai ver que a bola entrou. Mas o Palmeiras faz 3-0, jogando bem, encanta o seu torcedor e poderia ter feito 5, 6 com absoluta tranquilidade, de tanto que jogou bem o time do Palmeiras. Se o Palmeiras jogar assim todas as partidas... Isso é ensaiado, Pascoal? Jogada ensaiada. Essa jogada foi ensaiada. Essa jogada do escanteio foi ensaiada. Teve gente que não bateu a primeira, que bateu curtinha, já falou, tá vendo? Vai inventar. Quando vai inventar, pum, sexta. Não pode falar antes. Deixa a coisa acontecer para ver o que vai rolar. Olha o Vitor Roque aí. Vitor Roque fez um grande jogo ontem. Merecia esse gol, né? Tinha gente, merecia. Tinha gente que falava que não sabia o que aconteceu com esse rapaz. Isso é uma questão de adaptação. Ele só tem 20 anos, cara. Tem que esperar um pouquinho. Às vezes a gente é afobado. Mas calma também, Pascoal, ainda está abaixo. Não, ainda não está no nível dele. Ele vai jogar melhor do que ele está jogando. Jogadaça. E essa confiança, na linha de fundo, leva 2 para cá, bota a bola para lá. Bom, para dizer, o Palmeiras fez um bom jogo, fez um jogo encantador para a sua torcida. Não anunciou ainda, mas já contratou mais um jogador para o meio-campo. Eu acho que o Lucas Evangelista destoa no meio-campo, mas é um jogador que pode atuar em algumas partidas, mas para o ritmo de jogo do Palmeiras, o que pede o time do Palmeiras, ele destoa porque ele não consegue dar a mesma velocidade, o mesmo tom que o Rios dava, e agora, se chegar mesmo, e eu acredito que com quem eu falei, disse que está tudo certo, só falta vir para fazer os exames médicos e que está tudo acertado. O Palmeiras vai pagar 10 milhões de euros, com mais 5 milhões de bonificação por metas,
e com o jogador já está acertado o salário, já estava acertado o salário em janeiro, é o mesmo salário que ele viria em janeiro, está tudo combinado, tudo acertado. Como diria um amigo meu, tudo combinado para dar renda. Então, só está faltando ele chegar no Brasil para assinar o contrato. É o que se espera no dia do aniversário do Palmeiras hoje. O Palmeiras ainda não anunciou essa contratação, mas já está bem encaminhada, deve ser apresentado nos próximos dias. Ontem o Jefté entrou também, né? Na lateral esquerda, alguns minutos, para se acostumar a jogar no Allianz. Nome difícil, né? Jefté. Fez assim, razoável. Os momentos razoáveis na partida ainda tem que pegar ritmo, conhecer os companheiros, é normal que isso aconteça. E agora o Abel estava mais tranquilão, né? Zé. É outro momento. Quando ganha, né? Quando ganha, mas às vezes quando ganha ele é pior. É verdade. Tem dia que quando ganha... Depende de como ganha, né? Do jeito que ganhou ontem, tem que ficar tranquilo. Não tem necessidade de ele sair dando pancada em todo mundo. O time jogou bem. Os dois times, aliás, né? Tanto o Flamengo como o Palmeiras, jogaram muito bem. Jogaram contra duas equipes que são equipes vulneráveis, com problemas. Todo mundo não precisa dizer aqui, não estou tirando os méritos. Eles fizeram o que tinha que ser feito. Sim. Né? Tanto o Palmeiras como o Flamengo jogaram os 90 minutos. O Zinho foi treinado pelo Vanderlei, mas sabe do que eu vou falar, mas outras pessoas, o próprio Jair Pereira também já me falava isso, já falava. Seguinte, tá fácil o jogo, faz gol nos adversários. O maior respeito que você pode mostrar é jogar 90 minutos da mesma forma. Se tá fácil, vamos transformar mais fácil ainda. Não vamos dar mole, não. Mata logo os caras. E era assim, jogava 90 minutos. Né? Eu acho que ontem o Flamengo deu uma lição de respeito ao seu adversário. Quando todos nós pensávamos, e é uma coisa natural aqui do futebol brasileiro, agora vai ficar de um lado para o outro, a torcida vai ficar dando olé e tal. Não, você viu o Saul e o Jorginho dando pique, marcando pressão, chamando a todo mundo ao tempo todo, vamos marcar. O Felipe no banco, quando fez 2-0, aí teve uma hora que pegou ele no banco assim, ele marca. No segundo tempo, ele vai acalmar, não, cobrando dos jogadores. Eu acho que isso é o maior respeito e a maior prova de profissionalismo que os jogadores poderiam dar ontem. Acaba um pouco de vez com aquela coisa do o Flamengo joga só um tempo, no segundo tempo descansa. Já é o segundo jogo consecutivo, o primeiro foi contra o Inter. Quase três jogos. O primeiro jogo contra o Inter lá no Campeonato Brasileiro, que ganhou também. Sim. O segundo válido pela Libertadores. E esse aqui foram 3 jogos em que o Flamengo jogou durante 90 minutos. 90 minutos. Isso é impressionante, como eles conseguiram jogar. Você tem um escorpiãozinho no bolso ou não? Não, depende. Você sabia que lá em Portugal não é escorpião no bolso, né? É crocodilo no bolso. Sabia dessa, Pascoal? Não sabia. Ou aprendeu ontem com o Abel Ferreira? Aprendi mais uma com o Abel. Eu quero que o Zinho escute o Abel Ferreira e depois fale sobre a novidade, sobre a vitória de ontem inesperada. E aquilo que o Zé falou, você pega o esporte, você tem que bater o esporte. Sim. Não dá para bater o Real Madrid. Mas bateu do jeito que tinha que bater. Jeito que tinha que fazer. Bem batido. Sim. Vamos ouvir o Abel. Agora, vocês sabem, não adianta muito estarmos a bater na mesma tecla. Vejam a idade dos jogadores que acabaram, a forma como nós temos reformulado esta equipa em função daquilo que foi 4 anos muito vitoriosos de uma geração que ficará seguramente gravada na história do Palmeiras. Foi o elenco que mais ganhou em menos tempo. E falámos só de títulos, mas podíamos falar de títulos, prestígio, dinheiro em vendas de jogadores, bem, vocês quiserem, para hoje poder e sinto-me orgulhoso disso, poder ir ao mercado e poder contratar jogadores nessa valia, mas se vocês se lembram, há 2 anos atrás ou 3, eu falei aqui que o clube tinha crocodilos no bolso, lembram-se disso? Não estou a mentir, pois não? Depois, no ano seguinte, a nossa Presidente e o Barros disseram que iam ter uma gestão responsável. E fomos muito criticados por isso. Hoje é o dia que nós podemos, de forma séria, honesta, profissional, com credibilidade e com uma gestão financeira de direções anteriores, com esta direção também irresponsável, por forma a poder chegar a uma altura destas e aproveitar oportunidades de mercado que o clube entenda que são boas. Zinho, abriu a mão, a presidente resolveu gastar nessa temporada, finalizando aí com a compra do Andréas Pereira. Gastou bem o Palmeiras esse ano para você? Assim, essa resposta a gente só vai ver mais à frente, né? Porque
já foi falado aí no programa, são jogadores jovens. Né? O Vitor Roque a gente já conhece mais, começou muito novinho no Atlético Paranaense, foi lá para a Europa, teve problemas no Barcelona, no Betis também, né? Sim. E vem para o Palmeiras, o início difícil de um time que está tendo uma reformulação. O time do Palmeiras está sendo remontado, né? Se a gente pegar aquela espinha dorsal, a gente já falou aqui no programa, tem o Everton, Gustavo Gomes, agora o Murilo que retorna de contusão, Piquerez, e pronto, é um novo time, é um novo elenco. Então isso leva um tempo, demanda um tempo, e o treinador está buscando a formação ideal. E aí oscilou demais. E aí vieram cobranças, principalmente em cima do Vitor Roque, que foi uma contratação desses valores aí que o Palmeiras gastou, a grande contratação, né? Em números aí, verba muito alta. Depois veio o Sousa também. Então, assim, eu acho que ainda é cedo para a gente avaliar se foram boas ou não. Eu te digo assim, acho que eu conheço, a que é mais conhecida do público, a minha expectativa no Vitor Roque era lá em cima. Confesso que Facundo Torres, Sousa, o próprio Evangelista, Emiliano Martínez, vários jogadores que chegaram no Palmeiras, eu não tinha um conhecimento total deles. O Lucas Evangelista não, estava aqui também no Bragantino e tal, é um bom jogador, é uma contratação que era para composição de elenco, ele vira titular porque é vendido o Richard Rios. Então, assim, agora vai chegar o Andrés Pereira. Vamos ver se vai escalar ele como um segundo ou como um meia mais avançado. Eu prefiro o Andrés Pereira como um segundo, terceiro homem de meio campo. Não aquele camisa 10, estilo Veiga, né? De pisar na área e tudo. Mas pode ser que me surpreenda. Mas é muito boa a contratação também. Agora, o dia a dia e os resultados que vão dizer. O futebol brasileiro é assim. Volto a dizer, nesse momento, o Palmeiras continua tendo ótimos jogadores, bons jogadores. Aquele craque diferente, como o Flamengo tem vários, eu não acho que o Palmeiras tem vários. O Palmeiras tem ótimos jogadores que, com o trabalho do Abel, forma-se um time que dá para encarar o Flamengo, que dá para encarar o Botafogo, que dá para encarar o Bahia. Os times estão ali na frente, ali, né? O Cruzeiro. O Palmeiras está na briga com todos eles. O Flamengo um pouco acima. O Flamengo acima, pelo elenco que tem e da forma que começou a jogar, né? O Cruzeiro. O Palmeiras está na briga com todos eles. O Flamengo um pouco acima. O Flamengo acima, pelo elenco que tem e da forma que começou a jogar. Porque o Flamengo vinha oscilando também. Então, essas últimas semanas do Flamengo, com a recuperação física de todos os jogadores, todos à disposição do Felipe Luiz, agora o Alexandre machucou, né? Então, assim, mas aí o elenco é melhor. Mas eu quero dizer o seguinte, o trabalho do Abel faz esses bons jogadores do Palmeiras tornar um time forte, confiável, que briga por título. Mas eu ainda não te digo assim, o Palmeiras tem um jogador, tem um Pedro, tem um Saul, tem um Jorginho, sabe? Tem um Arrascaeta, tem o Bruno Henrique, entendeu? Tem o Léo Ortiz e o Léo Pereira, eu acho que o Gustavo Gomes está nesse nível aí. Gustavo Gomes está nesse nível, mas são zagueiros. Falando do meio para frente, aquele cara diferenciado, o Vitor Roque começa a dar uma resposta. Ele tem potencial para ser esse cara diferente. Então está começando a dar essa resposta. Então eu quero destacar o seguinte, parabéns ao Palmeiras, 111 anos, parabéns pelo jogo de ontem, o melhor jogo que eu vi do Palmeiras, né? Pela forma de jogo, pela desenvoltura, um time mais voltado ao ataque com alternativas. Kelvin pela direita é mais ofensivo do que o Giai, o Piquerez nem se fala, é um cara muito regular, e o quarteto ofensivo deu uma encaixada. Então, assim, o torcedor do Palmeiras fica na expectativa, fica na esperança, a briga vai ser até o final, porque a possibilidade de título do Palmeiras
é justamente nas duas competições que tem um time que está no momento melhor e que tem um elenco melhor, que é o do Flamengo. Então vamos ver, né, até o final se o Palmeiras consegue tirar um desses títulos do Palmeiras, do Flamengo, que é o grande favorito. Oswaldo Pascoal, tem um abraço para mandar para alguém? Quero mandar um abraço pro seu Paulo Vieira Rocha, que hoje faz 85 anos, é palmeirense. Seu Paulo, um abração. Abração para ele. Abração aqui de todos nós. Aniversário no mesmo dia da Sociedade Esportiva Palmeiras. E para ele é um prazer, porque ele é alviverde, entendeu? Pascoalzinho, sim. O Everton ou Carlos Miguel, Giai ou Kelvin, aí a dupla de zaga é incontestável, Gomes e Murilo. Na esquerda ali o Piquerez também, dono da posição absoluto. Do meio campo para frente, vou fingir que sou narrador, você meta do Palmeiras, a escalação do Palmeiras por Oswaldo Pascoal, com todo mundo à disposição, incluindo o Andréas Pereira. Vai, com você. Não, assim, os volantes do Palmeiras, os dois são muito semelhantes, mas eu gosto mais do Emi Martínez, pela saída de bola dele. Primeiro volante, Emi Martínez. Emi Martínez. Tá. Sentou o Aníbal. Eu acho que o Aníbal Moreno é muito bom jogador. Tá. Muito bom jogador, mas é só uma questão de gosto. Eu sei que o Abel gosta mais do Aníbal do que o Emi Martínez. Mas os dois são similares. São similares, né? São similares. Onde o Andréas Pereira joga? Onde é que você vai calar o Andréas Pereira? Imagino que seja titular no teu time. Com essa configuração, ele vai jogar na função do Rios. É onde joga o Rios. Tá. Nãezinho, não é onde que joga o Rios isso aí, ó? Entre a marcação ali no meio campo e mais pelo lado direito, intermediária. Então, Emi Martínez, Andréas Pereira, segue pro teu time. Andréas Pereira, aí tem os dois pontas, que estão jogando. Não são pontas, mas são jogadores que... Eu prefiro o Souza... Você vai abrir mão dos dois atacantes? Não, os dois atacantes. São 4-4... Meu time é 4-4-2. Tá. Lá na frente, os dois já estão... Flaco virou titular no teu time? O que é a natureza, né? Como as coisas mudam, hein? E também uma coisa, ele não é fominha, ele enxerga o companheiro para fazer gol. Essa é uma das assistências que ele deu pro gol do debochado. Ali chega ali e bate Georgian de Arrascaeta. Agora ele vai dar outro passe, outra assistência pro Pedro. Olha lá. Mas aí, Pedro. Pedro ficou nervoso. Pedro nervoso, Pascoal. Pedro ficou gelado, gelado, centroavante gelado. Olha lá, Chapou bonito. Pimba. Aí vai ficar nervoso de novo, vai vir do outro lado da bola pelo alto, vou falar um negócio pra você. Parou no ar ali, Pascoal. Parou no ar, que ele subiu. Dá uma olhada. Essa jogada aqui eu falei, olha a facilidade. Olha. Essa jogada aí que eu falei. É uma mais bonita que a outra. Olha o Varelinha ali, ó. Que é isso? Fala do Varela. Jogou bem. Varela tá jogando bem. Varela tá jogando bem. Enfim, Samuel Lino foi para mim um dos destaques. Eu não consigo dar um destaque só nesse jogo. Se tivesse que dar um destaque só, eu daria pro Pedro. Né? Pelos gols e pela beleza, a plasticidade desse gol que ele dá, esse elástico de direita, eu daria pro Pedro. Fechar o programa, essa imagem, o elástico. Pra quem duvida que o Pedro é bom jogador, tá aí, ele tava mostrando ontem, pra quem duvidava. Fabricião, me diz uma coisa, minha criança, você tá feliz? Público pagante hoje foi bom? Ótimo. Muito obrigado, então, fã do esporte. Aézinho! Olha, matamos a pau, tipo o Mengão ontem. Aézinho. Vai ter mais um elástico do Pascoal? Maravilhoso. Mais um, Pascoal. Para finalizar o programa, aquele elástico. Só para fechar. Mas já tá, não tem gravado? Não, repete. Tem pedidos ao vivo. Tem que ser ao vivo. Tchauzinho, Vamos peraí, calma. Não, mas vamos ver. Aqui, Betão, o elástico. Fecha. Na direita, aqui, Betão, na direita. Ou é o Betão, quem que tá aqui? É o Betão que tá aí? É só olhar lá. Aí, Betão, ó. Peraí. Incomparável. Incomparável. Tchau, gente. Obrigado, Sport Center na sequência. Aquele elástico malandro. Tá que nem o Mengão, hein, Pascoal? O Flamengo fez recentemente o maior investimento da história do clube em uma única janela. Foram quase 300 milhões gastos na contratação de 4 jogadores. 2 reforços já garantiram vaga no time titular e brilharam na goleada por 8-0 sobre o Vitória nesta segunda-feira. O clube agora se prepara para manter a base titular e garantir a permanência de alguns nomes. Samuel Lino e Saul se encaixaram rapidamente no time de Felipe Luiz e elevaram o nível de atuação do Flamengo. Royal ainda está em processo de adaptação, assim como Carrascal, mas são jogadores elogiados frequentemente pelo treinador.
O elenco está muito forte. A chegada de novos jogadores cria essa conferência interna e eleva muito o nível até desses jogadores que não estavam em um grande momento. Eles estão crescendo juntos e isso é o melhor. Tenho certeza que a janela foi extraordinária. Foram contratações pontuais que achávamos que precisávamos melhorar e elevar ainda mais o nível. A gente vê essa qualidade dentro do campo, destacou Felipe Luiz na segunda-feira. A posição do Flamengo é de não vender mais titulares na janela que fechará no dia 2 de setembro. Wesley e Gerson saíram no início da janela. O clube está disposto a negociar somente atletas que perderam espaço com Felipe Luiz. Também não deve contratar mais jogadores neste momento. Se depender da diretoria, o elenco também não sofrerá grandes baixas em 2026. Neste ano, como estratégia para normalizar o caixa, o Fla admitiu vender jogadores considerados importantes para o elenco. Saíram Fabrício Bruno, Alcaraz, Wesley e Gerson. Para o ano que vem, a ordem do presidente BAP é suportar o assédio de fora e manter a base titular. Os zagueiros Léo Ortiz e Léo Pereira, por exemplo, têm sido procurados por clubes europeus e existe a expectativa de propostas no fim de 2025. O Flamengo, a princípio, não quer negociar. Hoje, quem quiser tirar a dupla de zaga titular rubro-negra precisará pagar a multa. O projeto é deixar o elenco mais potente e não enfraquecê-lo para depois buscar reposição no mercado. Esta é a mensagem do clube para o mercado. No caso da zaga, por exemplo, o Flamengo pretende buscar um defensor jovem, com status de titular, para revezar com a dupla de Léus e com Danilo. O plano é ter concorrência à altura em todas as posições. Paralelamente ao esforço para suportar o assédio sobre o seu elenco e manter os jogadores motivados e focados no seu projeto esportivo, o Flamengo começará a se movimentar pelas renovações. Depois de estender o vínculo de Varela, o clube quer dar seguimento à negociação de Felipe Luiz. Já houve proposta pela renovação do treinador e ambas as partes querem a continuidade. Arrascaeta é outro na lista do Flamengo. O meia abriu conversas com o clube no primeiro semestre, mas a diretoria congelou a negociação por entender que haveria tempo hábil para conversar, já que o contrato do camisa 10 vai até o fim de 2026. O uruguaio se valorizou desde então, sendo o jogador mais decisivo do time na temporada, com 16 gols e 13 assistências. Felipe Luiz e Arrascaeta são as prioridades, mas há outros nomes que já demonstraram interesse na renovação com o Flamengo. São os casos do goleiro Rossi e do atacante Pedro, que têm vínculos válidos até dezembro de 2027.